Olá, queridos amigos, queridas amigas. Aqui estamos mais uma vez para dar continuidade aos nossos estudos dessa obra fantástica que é a obra Depois da Morte, de Leon Denis. No último estudo, nós concluímos já o capítulo 10 da obra, já pertencente à segunda parte da obra, que vai tratar dos grandes problemas, das grandes questões do universo. Capítulo 10 sobre a vida imortal, isto é, esta vida que continua, esta vida que é dádiva recebida pela criatura do Criador, dádiva essa que ele nunca mais vai perder, né? Essa vida una, entremeada de existências na matéria e fora dela, mas essa vida que prossegue sempre triunfante. E hoje, dando continuidade a essas reflexões, né, casando com esse capítulo anterior, nós vamos estudar o capítulo 11, em que Leon Denis vai conversar conosco sobre a pluralidade das existências. Então, pegando essa vida imortal, essa vida que é um contínuo, ela é entremeada por diversas existências, várias, na imensa, na infinita jornada de ascensão do ser para Deus. Às vezes nós nos referimos, né, que temos muitas vidas, talvez não seja o conceito mais adequado. A gente faz isso mais por força do hábito, porque propriamente nós temos uma vida, a vida imortal, que foi o capítulo 10. Mas nós temos várias existências. Nós, especialmente na matéria, vamos passando por diversos degraus, por diversas experiências que vão aprimorando essa nossa vida imortal. Ela vai, aos poucos, se configurando naquilo que Jesus chamou de vida abundante. Na medida que o ser vai galgando os degraus das existências, vai se depurando, essa sua vida vai se aperfeiçoando também, vai se tornando mais plena, com mais potencialidades, com mais horizontes, a vida abundante. Então hoje, esse conceito que Denis vai trabalhar nesse capítulo 11, ele vai estar inserido dentro desse conceito da vida imortal. Né? O ser, na sua jornada infinita de ascensão, desde lá dos princípios, das origens, o alfa, até o ômega, as finalidades da criação, a perfeita integração com o Criador. Então é a jornada do ser que sai ali criado pelo Criador, simples, ignorante, né? Sem muitos recursos, mas com imensos potenciais a serem expressos. E a sua longa jornada no transcurso de séculos e séculos incontáveis até alcançar aí a sua condição mais aperfeiçoada possível, né? Dentro da perfectibilidade que é um atributo nosso. Então, Leon Denis, nesse capítulo 11, começa dizendo assim: sob que forma se desenvolve a vida imortal e que é, na realidade, a vida da alma. Então, como falávamos, esse conceito, esse capítulo vai estar inserido dentro daquele outro de vida imortal, vai estar ali casado com aquele capítulo anterior. Como é que essa vida ela vai se desenvolvendo? Para responder a tais perguntas, cumpre ir à origem e examinar em seu conjunto o problema das existências. Então é interessante isso, porque a gente já falou sobre isso nos estudos aqui, mas no estudo da criação, na compreensão das finalidades da criação, ou seja, para onde essa vida imortal vai nos levar, muitas vezes nós somos convidados a retornar à origem da criação. É como se existisse uma conexão mesmo entre o princípio e o fim, o alfa e o ômega. É como se fosse um círculo mesmo. Talvez por isso os celtas, né, os druidas, trabalhassem tanto com esse conceito de leis circulares. Há inclusive um capítulo sobre isso, numa outra obra de Leon Denis, a obra O Grande Enigma, em que ele trata dessa lei circular. Então, para a gente entender o ômega, as finalidades, os objetivos da criação, para onde nós estamos indo, muitas vezes somos convidados a voltar, né, de onde viemos, a refletir sobre as origens, lançando luzes sobre as finalidades. E é isso o que Leon Denis vai nos propor fazer aqui, né, essa grande jornada.
Segue ele no parágrafo seguinte. Sabemos que em nosso globo a vida aparece primeiramente sob os mais simples, os mais elementares aspectos, perdão, para elevar-se por uma progressão constante de formas em formas, de espécies em espécies, até ao tipo humano, coroamento da criação terrestre. Então isso, a própria ciência, hoje, com mais propriedade ainda do que no tempo de Leon Denis, vai nos mostrar o aperfeiçoamento dessas formas. A vida no planeta terrestre começou nas formas mais rudimentares, lá, seres unicelulares, no seio daquelas águas primárias que nós tínhamos lá no início da formação do orbe, né? Aquele aparente caos, aquele caldeirão mesmo, onde a vida ali ia se formando. Então, organismos muito simples, unicelulares, que foram ganhando em complexidade com o passar dos séculos, foram gerando novas formas, novos seres, e assim foi se formando toda essa imensa cadeia, né, toda essa pirâmide de seres que vivem hoje no planeta Terra, sendo naturalmente aí, o ser humano o coroamento da criação terrestre. Coroamento no sentido de que é o ser que vive aqui na Terra mais avançado, né? Tanto em termos de constituição física, complexidade dos seus sistemas, mas sobretudo, claro, em termos espirituais. Aqui está se tratando mais da questão das formas exteriores, mas espiritualmente, sobretudo, o ser humano é essa criação, ou é esse coroamento da criação no planeta Terra, né? No sentido também de que, sendo o ápice da evolução nesse planeta, ele tem também um dever, um compromisso com todas as formas que o antecederam. É algo que está lá descrito no Gênesis, quando se descreve Adão como rei da criação. Não é rei no sentido de que, pensando em termos espirituais, nós somos os senhores da terra e que por isso todos os outros seres têm que nos servir. É rei no sentido daquilo que o Cristo nos mostrou. Rei, grande, poderoso é aquele que mais serve. Então é nesse sentido também, nós, como seres daqui da Terra, obviamente, mais adiantados, como coroamento da criação na Terra, nós temos um compromisso de zelar, de cuidar, de amparar todas essas formas, esses seres que nessa imensa escala nos antecedem. Então, é interessante pensarmos aqui nesse processo multimilenário de preparação, inclusive das formas, né? A preparação do corpo humano que viria a ser um instrumento adequado para receber espíritos dos mais diversos graus de evolução, de consciência, seres que já têm consciência de si, que já começam a ter consciência do Criador e das suas leis. Para isso, eles precisariam de toda uma instrumentalidade adequada para poderem viver aqui na matéria. Então, houve todo um trabalho da espiritualidade, primeiramente de elaboração das formas aptas a receber espíritos humanos, já no período aí da humanização. Então é interessante ver esse trabalho paciente, essa misericórdia divina, esse cuidado divino. E naturalmente são essas múltiplas formas como que os berços ou como que os instrumentos que servem à progressão do ser na imensa escala ascensional. Cada forma ela vai servir a determinado ser, a determinado princípio espiritual ou espírito já no patamar em que se está, segundo as necessidades daquele ser, no estágio da infinita jornada de ascensão em que está. Então é como se fossem realmente cada uma dessas formas degraus, como se fossem instrumentos, como se fossem possibilidades que atendem às necessidades evolutivas do ser na sua infinita jornada de ascensão. Então, Leon Denis aqui já está trazendo para nós uma reflexão nesse sentido, antecipando, de certo modo, uma visão que ele vai ter dessa imensa jornada ascensional. Uma visão sem solução de continuidade, isto é, em que tudo se encadeia,
né? Desde os seres lá mais primitivos, mais simples, aos seres mais complexos, no caso da Terra, os seres humanos, né? Complexos tanto a nível físico, né? Como também a nível espiritual. Pouco a pouco, desenvolvem-se e depuram-se os organismos. Aumenta a sensibilidade. Lentamente, a vida liberta-se dos liames da matéria. O instinto cego dá lugar à inteligência e à razão. Então a gente vai vendo desde as formas mais restritas ali de vida, mais simples, com menos sensibilidade, com menos percepção, né, desde os reinos mais primários ali da criação, mineral, depois o vegetal e assim sucessivamente. E a gente vai vendo que o ser vai ganhando possibilidades, ele vai ganhando recursos, aumento da sensibilidade, das percepções do mundo que o cerca, o instinto que vai se acrisolando, nos animais já chegando a desabrochar ali uma certa inteligência, mesmo dentro dos animais essa inteligência com nítidas diferenças entre determinados animais e outros. Depois, o advento da razão, o ser que toma consciência de si, que passa a ser capaz de discernir, de decidir, de escolher. Então a gente vai vendo como é perfeita a criação nesse sentido, que há mesmo uma gradação. A gente vai vendo como que o ser incorporando, né, a vida incorporando novos recursos para lidar com o mundo que a cerca, para lidar com ela mesma, novos meios de expressão. Tudo vai se encaminhando, tudo vai se depurando, se libertando da matéria. Quando pensamos aí nos espíritos já na condição de seres humanos, né, de espíritos em evolução, desde os espíritos mais primitivos ainda completamente quase que escravizados ainda ao instinto. Depois, se a gente pegar, né, aqueles que foram os antecessores da própria raça humana, a gente vai vendo aquela transição quase que os instintos puramente, o desabrochar ali num raciocínio mais acurado, da razão, o desenvolvimento da própria instrumentalidade, do próprio cérebro para permitir uma maior expressão da inteligência. E aí você vai vendo esses degraus infinitos e vai vendo já os espíritos adiantados, né? Os espíritos superiores que por vezes aqui encarnam, que embora vivendo na matéria, já vivem de fato como espíritos, não se apegam assim à matéria, não fazem dela algemas de escravidão, embora encarnados, já são espíritos que vivem muito mais uma vida realmente espiritual do que propriamente uma vida material. E aí a gente vê todo esse quadro, né, com infinitas nuances a representar a evolução, desde os seres mais apegados à materialidade, mais presos ainda a uma vida quase que puramente material, atendimento das necessidades fisiológicas, sem ainda, muitas vezes, a expressão de uma vida moral, de um conhecimento de si mesmo, das suas potências, até aqueles seres que já estão numa expressão de vida moral fascinante, que vivem na matéria sem a ela se prender, que já antevêem horizontes muito mais vastos. Então isso é a beleza e a perfeição da criação, como ela foi estabelecida pelo Criador, com os seus imensos laços ou anéis que se encadeiam uns aos outros. Mas aí Denis pergunta-se, né, seguindo ainda nesse segundo parágrafo, teria cada alma percorrido esse caminho medonho, essa escala de evolução progressiva, cujos primeiros degraus afundam-se num abismo tenebroso? Antes de adquirir a consciência e a liberdade, antes de se possuir na plenitude de sua vontade, teria ela animado os organismos rudimentares, revestido as formas inferiores da vida? Em uma palavra, teria passado pela animalidade? Então aqui ele entra numa pergunta que é uma pergunta assim, muito marcante, né? Para todos que vão estudar essa questão da espiritualidade, da transcendência, da evolução anímica do ser, e que vão existir aí basicamente duas correntes. Aquela que verá
essa jornada imensa do princípio espiritual passando pelos reinos inferiores, e aqui a palavra inferiores é usada no sentido de que são reinos anteriores à humanidade, né? Você tem um sentido de evolução, que é o sentido lá da angelitude, dos cristos encaminhando-se para Deus, então você tem um sentido ascensional, e os reinos que antecedem a determinados reinos são aí chamados de inferiores, porque nessa escala ascensional eles estão abaixo. Não é inferiores de que são menos dignos, têm menos valor perante o Criador. Não, o Criador ama a todos da mesma maneira, ampara a todos segundo as necessidades de cada um. Como está lá no livro Pensamento e Vida, capítulo 30, quando Emmanuel fala do amor, ele diz que o Senhor ama o verme assim como ama o anjo que o representa junto ao verme. Então, o inferior, que é no sentido da escala ascensional, os reinos que estão antes são chamados aqui de inferiores. Apenas uma questão de nomenclatura. Mas, como eu dizia, existirão duas correntes de pensadores. Aqueles que considerarão que o princípio espiritual, o ser, foi se elaborando então em todos esses reinos anteriores, em todas essas formas rudimentares anteriores, até chegar à humanidade e assim sucessivamente nessa escala. Outros não vislumbrarão a criação dessa maneira, né? Existiria ali uma solução de continuidade entre o reino nominal e os reinos anteriores, de modo que não seria assim o resultado de uma elaboração nesses reinos mais rudimentares, nesses reinos anteriores, que geraria a humanização do ser. Pelo contrário, existiria ali uma certa separação. Então, Leon Denis, a gente vai ver, aqui ele já vai tomar um partido nessa questão. Mas essa é uma questão, digamos assim, que ainda temos muito a aprofundar nela. O próprio Kardec, a gente vai ver, adotou uma postura meio que neutra ainda, sem fechar a questão sobre o assunto, porque os próprios espíritos da codificação também mantiveram ali uma certa postura ainda de não fechar a questão, ou de fechar em parte a questão, falando-nos que não conhecemos todos os detalhes, todas as variáveis, para fecharmos a questão. Emmanuel também vai comentar sobre o assunto, e é isso que a gente vai trazer aqui para ampliar a nossa reflexão nesse sentido, né? Como Denis vai dizer aqui, ainda nesse parágrafo, o estudo do caráter humano, ainda com o cunho da bestialidade, leva-nos a supor isso. Então, Leon Denis, já meio que tomando partido nessa visão de que, de fato, o ser se elabora em todos os reinos anteriores até chegar à condição de espírito aí na humanização, né, no reino hominal. E ele vai dizer que um dos aspectos aí que o levou a conceber isso foi justamente a bestialidade que ainda existe no ser humano. Em que sentido? Ele está dizendo que nós, seres humanos, ainda expressamos em nós, em nossas condutas, em nossa maneira de ser, muitos aspectos que vimos lá na animalidade. Por exemplo, a fera de uma pantera, né? a crueza ali de um predador, e etc, etc. Aspectos ali daquela violência, daquela agressividade, que muitas vezes ainda vibram em nós e que seriam talvez reminiscências dessa animalidade que ainda está em nós e que ainda precisa ser, digamos assim, trabalhada, né? Talvez seja isso também o que está representado lá no livro de Gênesis, de maneira muito alegórica, metafórica, quando se coloca lá que Adão é o rei da criação, naquele sentido que falávamos, né? Ele é o ápice da evolução aqui na Terra, tanto sentido material quanto sentido espiritual, mas ele recebe lá uma incumbência de governar sobre todos os outros animais, de nomeá-los. Ele recebe essa incumbência do Criador. E é interessante pensar no contexto daquela cultura, daquela tradição, o que isso representava, né? Nomear alguma coisa representava conhecer a natureza daquela coisa, conhecer a fundo a natureza daquela coisa. Então, simbolicamente, o que está dito lá, a incumbência que Adão recebe de nomear todos os animais, é talvez nesse sentido assim de que nós conhecemos, fomos chamados a experienciar e a conhecer todas essas condições. Todos aqueles animais da criação ali, de certo modo, estão dentro de nós,
são conhecidos por nós porque nós já experienciamos aquilo. E também a orientação que ele recebe é de governar aquilo, isto é, de agora, com a luz da razão, da vontade, disciplinar essa sua animalidade, tudo que ele lá conquistou nesses reinos anteriores e colocar isso agora a serviço do seu progresso, do seu progredir espiritual, né? Os instintos, as paixões oriundas desses reinos anteriores, agora orientados pela vontade, governados pela vontade, a serviço da criação, a serviço da evolução. Então, de maneira simbólica, metafórica, é o que está dito lá também no livro de Gênesis, o primeiro livro aí das Escrituras. E o próprio fato desse ser humano ainda não muito senhor de si, ainda não tendo trabalhado e vencido de fato a animalidade que ele traz como herança, está ali representado na figura da serpente, né? Não achamos, claro, não vamos interpretar a serpente ali como uma serpente de fato. É um símbolo do ser humano ainda a serviço da sua animalidade e não ao contrário. É um serviço, é um símbolo, a serpente do ser humano que, não no sentido de retroagir, de regredir, porque isso não existe, aprendemos com o Espiritismo, mas que ainda não se libertou de todo da sua animalidade, dos instintos da animalidade, do egoísmo da animalidade e que atua muitas vezes como um animal. Então é o que o Leon Denis está falando aqui, dessa bestialidade que há em nós, né? O próprio Criador, simbolicamente, lá no Gênesis, capítulo 3, versículo 14, quando ele vai falar da serpente, ele vai falar que é o pior de todos os animais. Ele não está falando da cobra em si, ele está falando que o ser humano, quando ele deixa essa animalidade reger a sua vida, com os recursos que ele tem já da inteligência, a sua capacidade de raciocínio, ele se torna mais cruel, ele se torna mais animalesco, digamos, do que os predadores mais selvagens. Né? Quando a gente vê o que nós, seres humanos, quando ainda deixamos essa animalidade nos governar, quando a gente vê o que a gente produz, as guerras, os sistemas de exclusão, os preconceitos, a gente desce ali a essa animalidade mais feroz. É o que está representado lá na figura da serpente, a bestialidade humana. Está representado, aliás, ao longo de todas as escrituras, né? Por exemplo, a figura da besta. O que é a figura da besta? Aquele ser que parecia ali animal, ser humano, era uma mistura. É o símbolo do ser humano animalizado. Quando a gente vê lá a besta do Apocalipse, aquelas descrições daqueles animais, o dragão e Daniel também, né? A cabeça de leão, isso, urso e tal. O que é aquilo? Né? O que são aqueles seres meio humanos, meio animais, senão o símbolo do ser humano animalizado, que dá vazão ainda à animalidade que ele não soube ainda de todo dominar, governar. É esse o sentido que está lá no Gênesis. Não é dominar no sentido de usar os animais, fazer deles aí os servos dos nossos caprichos, dos nossos excessos. É dominar no sentido de dominar a nossa animalidade e governar essa animalidade a serviço da evolução. E, claro, também o compromisso de ampararmos esses seres da criação que estão também sob a nossa tutela. Temos também para com eles uma responsabilidade de auxílio e de amparo. Então, Denis vai recorrer a esse aspecto comum daqueles que vai levar ele a pensar nesse sentido que nós, de fato, passamos por todos esses reinos, né, anteriores. Pois bem, vamos ver o que Kardec fala a esse respeito. É muito interessante quando Kardec vai tratar esse assunto no Livro dos Espíritos. Ali, por exemplo, das questões 604 em diante, principalmente. Na 604 ele diz assim: pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados, existentes nos mundos superiores. Então Kardec já ouvido falar da existência de animais em mundos superiores, né? Da descrição de alguns espíritos, por exemplo, haviam falado de animais em Júpiter e tudo mais. Então Kardec faz a seguinte pergunta: então esses animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem? Então lá em Júpiter você tem os seres espirituais que estão lá, né? A humanidade lá de Júpiter e os animais de Júpiter, que são animais superiores aos daqui da Terra, mas que lá, em relação aos homens de lá, são inferiores.
De novo, a palavra inferior aqui representando apenas a escala, né? Ascensional em direção a Deus. Segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam. Então, basicamente, Kardec está falando assim, olha, parece ser meio estranha essa compreensão de que entre os animais e o ser humano existe uma solução de continuidade, que os seres que estão vivendo ali, que estão em experiência, os princípios espirituais em experiência no reino animal, nunca poderão chegar à condição do reino hominal. Será que é assim mesmo? Não faz tanto sentido com a justiça divina ter criado seres perpetuamente destinados a não subir mais um degrau. E aí os espíritos respondem assim, ó, tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis aprender. Então já nos chamando de humildade, calma lá. Não queiram fechar a questão tudo agora. Tem elos aí no meio que vocês ainda não conseguem perceber. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Então, já trazendo aí, talvez, a ideia de que há um ponto de contato, há aí anéis entre esses dois reinos que permitiriam essa transição. Por um esforço de inteligência, poderá entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos do orgulho e da ignorância, logrará ver claro na obra de Deus. Então ele está falando que é preciso depurar mais a inteligência e libertá-la do orgulho, da vaidade. Porque muitas vezes constituirão aí certas barreiras na análise da criação, nessa, por exemplo, barreiras do orgulho humano. Mas como assim? Um dia a gente já, como princípios espirituais, como seres ali, já vivenciamos a experiência no reino animal, isso feria o orgulho de muitas consciências, né? Então, por isso, eles estão dizendo, olha, liberta do orgulho primeiro, para vocês terem uma visão mais clara do todo, para remover a trave do olho na análise. Até lá, suas ideias muito restritas lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Sabei não ser possível que Deus se contradiga e que na natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais que por nenhum de seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. Então eles dão uma resposta mais abrangente, mais genérica, mas falando, olha, tudo é perfeito, tudo é sábio, tudo é justo na obra divina. Deus não pode se contradizer. Então, meio que já convidando a gente a vencer determinadas barreiras, orgulhos, sobretudo ao tempo de Kardec, essa ideia, por exemplo, de que o ser poderia ter estagiado nos reinos anteriores, feriria talvez o orgulho de muitos, então eles estão convidando já a aperfeiçoar nossa visão de Deus e da sua obra. Kardec faz uma questão seguinte, dentro dessa mesma, a 604A. A inteligência é, então, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? É. Veja só, é. Agora já tem um ponto de contato. Porém, os animais só possuem inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Então, uma inteligência ainda desabrochando nos animais, e mesmo dentro dos animais a gente vai ver diferenças sensíveis, né? Você pegar os animais mais simples para os animais mais, digamos assim, avançados, por exemplo, um elefante, um golfinho, um papagaio, um macaco, os animais domésticos, você vai ver que há um florescimento maior, um desabrochar maior da inteligência, mas ainda voltada para os aspectos da vida material. Não há ainda no animal a vida moral, ou seja, ele ainda não tem conhecimento de si e do Criador, né? É o que ele vai dizer, inclusive, aqui em um momento mais adiante, quando ele fala do ser humano. O ser humano é aquele que ele já começa a ter um contato, uma experiência mais profunda com o Criador, a conhecer o Criador, como a ter mais consciência de si mesmo, né? Aí pulamos lá, por exemplo, a questão 607. Kardec pergunta assim: dissestes que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha, se ensaia para a vida.
Onde passa o espírito dessa primeira fase do seu desenvolvimento? Kardec está querendo voltar às origens, como o Denis está fazendo aqui conosco. Tá, de que existências, de onde veio o espírito que anima o ser humano? Ele veio de um processo desconhecido por nós, ou ele passou pelos reinos inferiores, foi se elaborando ali, enfim, ele tá rodeando, digamos assim. E os espíritos respondem: numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Então, essa pluralidade de existências ela é marcada por algo que antecede à chamada humanidade, né? Ao período da humanidade. Uma série de existências que talvez ainda não conheçamos no todo. Eles já disseram isso. Kardec emenda uma pergunta dentro dessa mesma, 607A. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Agora ele faz a pergunta mais direta. Então a alma, aquilo que anima o ser humano, ela não é o resultado daquele princípio inteligente que foi sendo elaborado ali, que foi sendo trabalhado, desenvolvido nos reinos anteriores, nos outros seres da criação? E a resposta dos espíritos? Já não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende para a unidade? Então, olha que interessante. Tudo se encadeia e tende para a unidade. Tudo está conectado. Nesses seres, cuja totalidade estáis longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. Então aqui eles são quase que já mais diretos. Então o princípio inteligente vai se elaborando nesses seres anteriores à humanidade, vai se elaborando, se individualizando e ensaiando para a vida moral. Vai ensaiando aí os primórdios da inteligência para depois chegar a uma inteligência moral. É, de certo modo, um trabalho preparatório como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, o princípio inteligente, depois de passar por esse longo, multimilenário processo de elaboração, ele se torna espírito. Entra então, é aí que se entra então no período da humanização. Então, o espírito é quando se entrou no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. É o que está lá representado no Gênesis também, em Adão e Eva, que são figuras metafóricas. Você tem ali o desabrochar da inteligência e do discernimento. Está lá a árvore do conhecimento do bem e do mal, com a consequente responsabilidade moral. Então, toda aquela metáfora ali do princípio da criação do Gênesis está falando-nos disso, né? Dessa elaboração. Mas ele diz, há uma totalidade de seres aí, de cadeias, de elos, que nós estamos longe de conhecer. Entre, talvez, a animalidade e o período de humanização, tem cadeias que nós conhecemos, como talvez entre o reino vegetal e o reino animal. Enfim, nós estamos longe, dizem eles, de conhecer a totalidade desses estágios. Assim, a fase de infância se segue a da adolescência, vindo depois a da juventude e a da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Olha a questão do orgulho que eles trabalharam lá atrás. Porque alguns talvez sentiriam feridos, né? Sentir-se-ão humilhados os grandes genes por terem sido fetos informes nas entranhas que os geraram? Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e a sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Então, tudo é solidário, tudo se conecta. Não há lapsos, não há pulos. Onde há um lapso, onde há um pulo, é porque faltam os recursos para ver o que há ali completando. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem o futuro, fora blasfemar da sua bondade, que se estende por sobre todas as criaturas. Então aqui os Espíritos parecem realmente tomar partido dessa ideia de que há uma solução de continuidade e que a elaboração do ser que vai à humanidade, dos seres que vai
animar a humanidade, que vão animar a humanidade ou o ser humano, foram realmente elaborados nos reinos anteriores. Eles parecem aqui quase que categoricamente afirmar isso, como Leon Denis tomou também esse partido. Aí ele faz uma pergunta, né? Esse período de humanização principia na Terra? Não, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra, e aí eles seguem falando sobre isso, né? Aí a questão 610, ainda vinculada a isso. Ter-se-ão enganados os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte dentro da criação? Então, mas parece que tem espíritos, Kardec está dizendo, que diziam que o ser humano ele é à parte, que não há um vínculo, um elo entre ele e os animais, que eram coisas distintas e tal. E os espíritos respondem, não. Mas a questão não fora desenvolvida, ou seja, não foi entendido muito bem o que eles queriam dizer com um ser à parte. Não é que ele está desconectado dessa imensa cadeia, é que ele é à parte porque ele tem atributos específicos. Demais, há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Então não é a parte no sentido de que ele não está conectado a essa imensa escala de ascensão. É a parte no sentido de que ele já tem atributos, características que o diferenciam de todos esses elos anteriores. Por exemplo, o fato dele já poder conhecer a Deus, conhecer a si mesmo também. Então veja que não é uma questão tão simples assim. Os espíritos deixam claro que faltam-nos ainda elementos para uma visão de todo, mas eles parecem nos levar a pensar nessa ideia que Denis vai defender aqui também, né? Mais adiante a gente vai ver. Próximo parágrafo. O sentimento da justiça absoluta diz-nos também que o animal, tanto quanto o homem, não deve viver e sofrer para o nada. Foi a pergunta de Kardec. Então Deus criou seres inteligentes para nada, só para chegarem num patamar ali e ficarem ali para o resto da eternidade? Uma cadeia ascendente e contínua liga todas as criações, o mineral ao vegetal, o vegetal ao animal e este ao ente humano. Liga-os duplamente ao material como ao espiritual. Então, tanto as formas, né, as formas que permitem a vivência na matéria, elas vão tendo vão estando conectadas umas às outras, né? A transição, por exemplo, das formas ali, dos vegetais mais complexos para determinadas formas já do reino animal. Então você vai vendo elos, assim como os outros reinos, né? E também em sentido espiritual. Mas nós estamos longe de conhecer todos esses elos, lembrando dos espíritos. Não sendo a vida mais que uma manifestação do espírito traduzida pelo movimento, essas duas formas de evolução são paralelas e solidárias. Aí aqui a gente recorda o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, em que ele vai falando dessa evolução solidária, né, paralela, amparada aí pela espiritualidade, como vai se evoluindo a forma, como vai se evoluindo o ser espiritual, sob a tutela e orientação dos espíritos superiores, dos espíritos mais elevados. A alma elabora-se no seio dos organismos rudimentares. No animal está apenas em estado embrionário, no homem adquire o conhecimento e não mais pode retrogradar. Então, uma vez tendo chegado à humanização, não se retorna à condição da humanidade. Daí já desconstituindo, né, a ideia da metempsicose, como ela existiu lá entre os egípcios, no hinduísmo, a ideia de que o ser humano pode reencarnar em formas de animais, e animais poderiam encarnar como seres humanos. Então, aqui, Leon Denis, como os espíritos também, vamos dizer que isso não existe. Uma vez tendo chegado à humanização, ele encarna agora apenas como ser humano e progredindo em direção à angelitude, né? Então, não há essa metempsicose como concebida lá atrás. Aliás, os próprios espíritos e Kardec vão conversar sobre a metempsicose da questão 611 em diante, em que os espíritos vão deixar claro que não existe isso, né? Questão 612. Poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem?
isso seria retrogradar e o espírito não retrograda. O rio não remonta a sua nascente. O rio não corre para trás, é sempre para frente. Então, a metempsicose, como geralmente ela é entendida, ela não existe. Essa transição, melhor, essa transmigração de seres que estavam ali encarnados no reino animal para o reino nominal, como do reino nominal para o reino animal. Não existe nesse sentido. Mas ela existe num certo sentido assim. A ideia que está por trás, ela é uma certa intuição, como vai estar aqui na questão 613, a questão seguinte, ó, embora de todo errônea, a ideia ligada à metempsicose não será o resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências? Então, embora equivocada na maneira como ela era expressada anteriormente, ela traz ali um germe de verdade nesse sentido de que é uma intuição, uma recordação das existências várias que o ser humano teve, né? Que o espírito agora na condição de ser humano teve, princípio inteligente à época, nesses outros reinos ali fazendo as suas aquisições. Os espíritos respondem. Nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria das suas ideias intuitivas. Então, tem um fundo de verdade, mas foi desnaturado pelas incompreensões humanas, pelas superstições humanas e etc, etc. Como em muitos outros aspectos. A gente falou muito disso quando falávamos lá da primeira parte da obra, das diversas tradições espirituais. Quando a gente falava, por exemplo, do politeísmo, é uma ideia intuitiva ali das múltiplas faces ou expressões do Criador, por exemplo, que eram tomadas todas elas por deuses diferentes. Então, a face do Criador, que é da lei de destruição, a lei de conservação, a criação, etc., eram tomadas por deuses diferentes. Então, há um germe de verdade, mas que foi desnaturado pela incompreensão humana. Também a ideia da metempsicose. Não há essa possibilidade de um ser humano encarnar um corpo ali na condição de um animal, nem o contrário. Mas ela traz uma ideia intuitiva das reminiscências do ser hoje encarnado como ser humano, desse seu passado em múltiplas existências nos reinos inferiores da criação. Então ela traz aí uma certa ideia. Né? Kardec vai ter até um comentário em que ele diz assim, ó, seria verdadeira a metempsicose se indicasse a progressão da alma, passando de um estado inferior a outro superior, onde adquirisse desenvolvimentos que lhe transformassem a natureza. É, porém, falsa no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem e reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou difusão. Então, não há uma transposição direta. Existem elos de conexão, mas isso aí é um processo multimilenário, né? Então, a gente vai percebendo que essa questão das origens é uma questão complexa. Os espíritos não vão fechar de toda a questão. Os próprios espíritos superiores da codificação, mais de uma vez, vão dizer que a questão da origem mesmo das coisas lhes é vedada alcançar ainda, mesmo espíritos superiores, mas que já conseguem trazer ali certos elementos para nós de reflexão. Né? Emmanuel também vai falar sobre isso, num capítulo muito interessante, no livro Emmanuel, o primeiro livro que ele traz através do Chico. No capítulo 17 ele vai falar sobre os animais. E ele vai falar desse princípio, né, das origens. Lá no item 2, intitulado A Sombra dos Princípios. E ele diz assim, ó, contempla-se, porém, até hoje, a sombra dos princípios como noite insondável sobre abismos. Então, lá os princípios mesmo é ainda uma noite insondável. Isso ele está falando do ponto de vista dele lá, espírito desencarnado, mais adiantado, com acesso a conhecimentos que nós ainda aqui encarnados não temos. Os desencarnados de minha esfera não se acham indenes, por enquanto, do socorro das hipóteses. Então, o que ele está falando? Mesmo na esfera que ele vivia, eles ainda trabalhavam com muitas hipóteses, sem fechar a questão. A única certeza obtida é a da imortalidade da vida, e como não é possível observar a essência da sabedoria sem iniciativas individuais e sem ardorosos trabalhos, discutimos e estudamos as nobres questões que na Terra preocupavam o nosso pensamento. Em outras palavras, aqui nós seguimos estudando, como vocês aí. Né? Só nos planos muito adiantados é que algumas questões já se
se fecharam para o espírito que lá vive, mas para a grande maioria dos espíritos vinculados à Terra ainda, as questões magnas ainda eles seguem estudando. A física, a química, a biologia, a evolução anímica, etc, etc. Um desses problemas que mais assombram pela sua singular transcendência é o das origens. Se na Terra o progresso humano se verifica através de dois caminhos, o da ciência e o da revelação espiritual, ainda não encontramos, em identidade e circunstâncias, em nossa evolução relativa, nenhuma estrada estritamente científica para determinar o alfa do universo, isto é, o princípio das coisas, senão a das hipóteses plausíveis. Contudo, saturada da mais profunda compreensão moral, copiosa é a nossa fonte de revelações. Ou seja, lá eles têm acesso a revelações que para nós ainda estão distantes, aqui na matéria, a qual constitui para nós um elemento granítico servindo de base à sabedoria do amanhã. Então lá eles têm bases mais sólidas para refletir sobre determinadas questões magnas que aqui, no plano dos encarnados, ainda não temos recursos para tal. No item seguinte, chamado os animais, nossos parentes próximos, ele começa dizendo assim, que mesmo no círculo dos estudiosos dos espaços, existem grupos de opositores das grandes ideias sobre o evolucionismo do princípio espiritual através das espécies. Então ele está dizendo que mesmo lá no mundo espiritual, existem aqueles que estudam essa vertente, que assim compreendem a evolução do princípio espiritual através das diversas espécies, e existem aqueles que se opõem a isso, né? Que seriam aqueles defensores, talvez, do ser humano como um ser à parte, com uma solução de continuidade ali entre todos os reinos anteriores e o reino horminal. O próprio Kardec vai dizer isso, afirmar isso também, corroborar isso, lá naquele comentário à questão 613 de O Livro dos Espíritos, que é o último comentário do segundo livro do Livro dos Espíritos, antes de começar o terceiro, que é o das Leis Morais. Em determinado ponto, ele diz assim, o ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prende à origem das coisas e de que Deus guarda o segredo. Dado não é ao homem conhecê-las de modo absoluto, nada mais lhe sendo possível a tal respeito do que fazer suposições, criar sistemas mais ou menos prováveis. É o que Emmanuel acabou de falar. Os próprios espíritos longe estão de tudo saberem, e acerca do que não sabem também podem ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre os homens e os animais. Emmanuel acabou de dizer para a gente também. Segundo uns, o espírito não chega ao período humano senão depois de se haver elaborado e individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação, que é o que parece a gente depreender ali da questão 607. Parece que é isso que se depreende da resposta dos espíritos. Agora, segundo outros, diz ele, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas apresenta a vantagem de assinalar um alvo ao futuro dos animais, como Denis falou aqui, não ter criado seres inteligentes sem uma destinação maior do que ficar preso nessa condição. Que formariam, então, os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme a dignidade do homem e pode resumir-se, e aí ele vem falando de como resume-se esse segundo sistema, né? De que as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras, mediante progressão e tal. E aí ele vai explicando essa questão. Mas lá ao final, e isso é importante, ele diz assim, qual a origem do espírito? Onde está o seu ponto inicial? Forma-se do princípio inteligente individualizado? Tudo isso são mistérios que for inútil querer devassar e sobre os quais, como dissemos, nada mais se pode fazer do que construir sistemas. O que é constante, o que ressalta do raciocínio da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação da sua individualidade após a morte, a progressividade das suas faculdades, o seu estado feliz ou infeliz, de acordo com o seu adiantamento na senda do bem e todas as verdades morais decorrentes desse princípio. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso repetimos,
está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual ainda nada importa ao nosso progresso e sobre as quais seria inútil determos. Então, Kardec aqui, ele dá aquele choque assim, de realidade. Cuidado, não vai querer fechar questão sobre o assunto. Mais humildade, mais ponderação. A gente já tem algumas pistas, já temos algumas hipóteses que parecem mais condizentes com a grandeza divina e etc. A gente pode pensar sobre isso? Podemos construir. Mas tenhamos a humildade de aguardar também o tempo, o desdobramento, o desenvolvimento da nossa inteligência, a vitória sobre o orgulho, a vaidade, para que a gente enxergue com mais clareza, né? Então, assim, a gente fica entre esses dois caminhos, mas parece-nos que tanto os espíritos aqui, como Leon Denis, como também Emmanuel, vão nos apontar esse caminho de que o ser vai se elaborando, o princípio inteligente, nos reinos anteriores à humanidade. Na humanidade ele se individualiza ali, né, propriamente, como espírito, entra no período de humanização e assim vai progredindo. Mas longe de nós querer fechar a questão. Então, o próprio Emmanuel, como Kardec também afirmou, diz que mesmo lá no plano deles ainda há discussão, ainda há debates quanto a essa questão, mas mais adiante ele mesmo vai dizer: olha, sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos no seu acanhado círculo evolutivo, isto é, dos reinos inferiores, né, dos animais e tal. São eles, os animais, nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em ou não reconhecer. Considera-se, às vezes, como afronta ao gênero humano a aceitação dessa verdade. E pergunta-se como poderíamos admitir um princípio espiritual nas arremetidas furiosas das feras indomesticadas, ou como poderíamos crer na existência de um raio de luz divina na serpente venenosa, ou na astúcia traiçoeira dos carnívoros. E aí ele vai dizendo: semelhantes inquirições, contudo, são filhas de entendimento pouco atilado, ou seja, pouco meditado, raciocinado, purificado. Atualmente, precisamos modificar os nossos conceitos acerca de Deus. E tal, ele vai falando: os que nos interpelam por essa forma ouvidam as histórias de calúnias, de homicídios no seio das perversidades humanas. Então, a gente tem dificuldade, né? Ele está dizendo, alguns têm dificuldade de ver ali na serpente, na pantera, um princípio espiritual, mas olha para nós, seres humanos, as nossas atitudes, por exemplo, com a calúnia, com o homicídio, é a animalidade que ainda está em nós. É o que a gente falava lá da serpente, da besta, né? Da animalidade em nós que ainda muitas vezes nos governa. Para que o homem se conservasse nessa posição especial de perfectibilidade única, então se ele fosse um ser à parte, diferente de tudo que veio antes, se os animais realmente não viessem um dia a ser o ser humano, se existisse uma solução de continuidade, ele deveria apresentar todos os característicos de uma entidade irrepreensível dentro do orbe onde foi chamado a viver. Tal não se verifica, não é isso que se vê. E diariamente comentais os dramas dolorosos da humanidade, os assassínios, infanticídios nefandos, efetuados em circunstâncias nas quais, muitas vezes, as faculdades imperfeitas dos irracionais, dos nossos irmãos animais, agiriam com mais benignidade e clemência, dando testemunho de melhor conhecimento das leis de amor que regem o mecanismo do mundo. Porque ele vai citar aqui, né? Os animais, às vezes mais agressivos, têm uma ternura para com seus filhotes, para com seus próximos e tal. Enquanto que o ser humano, muitas vezes, se porta ali ou desce, não no sentido de retroagir, mais uma vez, mas desce no seu comportamento abaixo da animalidade feroz. É o símbolo da serpente, rastejando, que está lá no livro de Gênesis 3,14. O pior, entre aspas, de todos os animais. É o símbolo ali do ser humano, quando, já com as possibilidades da inteligência e do raciocínio, desce às sombras do primarismo em comportamentos completamente animalescos, agressivos, destoando do que ele já pode ser e é chamado a ser. Então veja que não é uma questão simples, mas é interessante Denis ter tocado aqui nessa questão, porque é meditar sobre o que veio antes, né? Nós hoje no reino hominal,
nós já tivemos múltiplas existências anteriores, no reino nominal, mas e antes disso? De onde viemos de fato? Então há esses dois caminhos e Denis, como Emmanuel e os próprios espíritos parecem nos fazer ver que o princípio inteligente vai se elaborando nessas múltiplas formas, desses múltiplos reinos, passando ali por todos eles, pela humanidade, até um dia vir a chegar na humanidade, no período de humanização. São outras tantas existências de elaboração nessa grande jornada de ascensão do ser, desde o momento da criação até a sua chegada em perfeita comunhão com o Criador. Mas, mais uma vez, lembremos da ponderação de Kardec, lá no comentário que a gente leu. Humildade, serenidade, ponderação. Faltam-nos ainda variáveis, falta-nos ainda uma visão de todo para querer fechar a questão. Se nem os espíritos superiores assim o fazem, aqueles que orientaram Kardec na codificação, então não seremos nós que fecharemos a questão quanto a isso, né? Para eles, o princípio mesmo das coisas está ainda como que encoberto. Só mesmo quando se vai chegando às compreensões mais elevadas é que a gente vai chegando a esse entendimento. Por isso, Leon Denis segue aqui, no parágrafo seguinte, né, ele vem falando das diferentes formas, dos seres. No parágrafo seguinte que começa assim, ó, essa explicação pode ser verificada por qualquer observador atento. Nos animais domésticos, as diferenças de caráter são apreciáveis e até os de certas espécies parecem mais adiantados que outros. Alguns possuem qualidades que se aproximam sensivamente das da humanidade, sendo suscetíveis de afeição e devotamento. Ora, a matéria é incapaz de amar e sentir. Forçoso é que se admita neles a existência de uma alma em estado embrionário. Nada há, aliás, maior, mais justo, mais conforme à lei do progresso do que essa ascensão das almas, operando-se por escalas inumeráveis, em cujo percurso elas próprias se formam. Pouco a pouco se libertam dos instintos grosseiros e despedaçam a sua couraça de egoísmo para penetrarem nos domínios da razão, do amor e da liberdade. Então, própria questão dos atributos do Criador de justiça, de misericórdia, né, já fazem essa ideia da múltipla ascensão aí da alma, passando por diferentes estágios, uma talvez mais condizente com toda a criação. Aí no parágrafo seguinte, no dia em que a alma, libertando-se das formas animais e chegando ao estado humano, conquistar a sua autonomia, a sua responsabilidade moral e compreender o dever, nem por isso atinge o seu fim ou termina a sua evolução. Longe de acabar, agora é que começa a sua obra real. Novas tarefas chamam-na. As lutas do passado nada são ao lado das que o futuro lhe reserva. Ao final do parágrafo, eterna viajora, a alma deve subir assim de esfera em esfera, para o bem, para a razão infinita, alcançar novos níveis, aprimorar-se sem cessar em ciência, em critério, em virtude. Então, aqui a gente chegou num fim de etapa, segundo Denis, quando o espírito entra de fato na humanização. Ele passa a ter o arbítrio, ele passa a ter a habilidade de discernir. Longe está de ser a humanidade o fim do processo, a chegada. Pelo contrário, agora começa um novo processo aí, dentro desse processo maior de ascensão, com novos desafios, com novas experiências na multimilenária jornada do ser. Então, se a humanidade é o coroamento aqui na Terra, não esqueçamos que a Terra não é o último dos degraus da jornada a Deus. Há aí infinitos degraus acima da humanidade, angelitude, outras formas de vida, né, seres crísticos e etc., que nos vão convidar a subir e a continuar subindo esses degraus em direção a Deus. E só para a gente concluir aqui com um texto de Emmanuel, que nos convida aí a exercitar essa compreensão para com todos os outros seres da criação,
No final daquele capítulo 17 que líamos, Emmanuel diz assim: de milênios remotos viemos todos nós, em pesados avatares, ou seja, as múltiplas formas. Da noite dos grandes princípios, ainda insondável para nós, emergimos para o concerto da vida. A origem constitui para o nosso relativo entendimento um profundo mistério, cuja solução ainda não nos foi possível atingir, mas sabemos que todos os seres inferiores e superiores participam do patrimônio da luz universal. Em que esfera estivemos um dia, esperando o desabrochamento de nossa racionalidade, desconheceis ainda os processos, os modismos dessas transições, etapas percorridas pelas espécies, evolutindo sempre, buscando a perfeição suprema e absoluta. Mas sabeis que um laço de amor nos reúne a todos diante da entidade suprema do universo. É certo que o espírito jamais retrograda, constituindo uma infantilidade às teorias da metempsicose dos egípcios na antiguidade, mas sem possível regresso da alma humana ao círculo da irracionalidade, recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade, e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Então, eis aí o todo, a grandiosidade da criação, eis a incumbência que foi transmitida lá a Adão, a representar a humanidade terrestre no livro Gênesis, de ser o rei da criação, mas rei no sentido daquele que mais consciente, quanto ao Criador e às leis divinas e a si mesmo, se torna o tutor, aquele que ampara, que auxilia a todos os seus irmãos menores na grande jornada de ascensão. Mas nós damos aqui uma pausa nessa parte do capítulo para no próximo estudo darmos prosseguimento agora na reflexão dessas múltiplas existências já no período da humanidade, né? Hoje nós nos focamos mais nessas existências anteriores, nessas existências de elaboração. Trouxemos aqui alguns pontos de vista de Denis, de Kardec, de Emmanuel, mas agora, tendo chegado à condição de seres humanos, as múltiplas existências que nós vamos tendo nesse reino, encaminhando-nos para os futuros reinos, aí, para a angelitude e tudo o que vier depois. Damos uma pausa aqui para retomarmos depois, no próximo episódio, os nossos estudos sobre a pluralidade das existências. Um grande abraço a todos, que a paz de Jesus nos abençoe e nos inspire sempre. Fiquem com Deus.